Quer aprender como configurar acesso remoto em DVR, câmera IP e NVR independente de marca e se tornar o melhor profissional? Então esse vídeo é para você. Acompanhe! Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez você vai aprender como configurar acesso remoto de uma maneira que você nunca aprendeu. Então é acesso remoto a DVR, NVR e câmera IP, independente de marca, independente de modelo. Então esse vídeo é para profissionais da área que estão interessados aí em aprender os detalhes, tá? Se você quer fazer algo simples, com um celular e ir lá escanear um QR Code, esse vídeo não é para você, tá? É para pessoas aqui que querem realmente entender os fundamentos do acesso remoto, né? E ir até o final do vídeo para aprender para valer. Eu tenho outros vídeos aqui que mostram como fazer o acesso remoto via celular, escaneando um QR Code de maneira bem simples aí, tá? Então se você quiser, você pode vir aqui no canal e assistir esse vídeo. Mas esse aqui é para profissionais realmente dedicados que querem aprender. Então fica até o finalzinho para ver os detalhes, tá ok? Então aqui como exemplo eu tenho um celular, né, que eu vou utilizar aqui durante a nossa aula para mostrar para vocês o acesso remoto, ok? Então, um acesso remoto mais básico, o que a gente faz? Aqui eu tenho um DVR, ele é de uma marca qualquer, Zossi nesse caso aqui, né? Não sei se vocês conhecem essa marca aí no Brasil. Então, Zossi, um DVR aí com H265 e tal. E, geralmente você vem, né, e coloca o celular aqui para escanear um QR Code e daí passa a funcionar. Tudo funciona de maneira bem simples com o acesso remoto. Então, digamos que você é um profissional que trabalha com uma marca específica, como Intelbras, Tecvoz, Giga, Hikvision, Odawa, né? Existem esses tipos de equipamentos que trabalham dessa forma. Você vai lá, simplesmente escaneia e está tudo pronto, né? Está tudo acabado, funcionando. Agora, tem situações que você tem um DVR genérico. Ele não tem essa funcionalidade. Então, você tem que aprender a fazer o acesso remoto ali na unha, né? Manualmente. Então, como um bom profissional, você consegue fazer se você entende a lógica. E cada rede é diferente de outra, cada IP é diferente de outra. Se você entender a lógica, você consegue aplicar a qualquer rede, a qualquer range de IP, tá bom? Então vamos entender isso direitinho como funciona. Vai ter um pouco de teoria aqui e juntamente com um pouco de prática para você ver isso funcionar muito bem, tá bom? Então acompanhe até o final. Então vamos aqui para a tela do computador para dar uma olhada como tudo começa. Tudo começa ali com a internet. Então essa nuvem aqui representa a internet, tá? Então eu tenho aqui o meu laptop e eu quero conectar o meu laptop na internet como todo mundo sempre faz, ok? Você tem um laptop, tem que conectar na internet para utilizá-lo, né? Isso pode ser com um tablet também ou com um celular, tá? Então para conectar os três aqui na internet eu preciso desse elemento. Esse elemento é o famoso roteador. Ok? Então, o roteador eu conecto um cabo aqui para o laptop e também ele pode ter sinal de Wi-Fi, né, sinal de rede sem fio, para o tablet e para o celular, ok? E ele vai conectado aqui na internet. Então, essa é a lógica bem simples, né? Você tem um roteador e os dispositivos ali e você conecta no roteador e o roteador joga você para a internet, tá? Acompanhe o raciocínio aí. Então, voltando aqui. Eu tenho um IP aqui no roteador, esse IP está em vermelho aqui, ó, que ele representa o IP que o roteador tem, que se conecta com a internet. E depois ele tem um segundo IP, que é o IP interno do roteador, ok? Então presta bastante atenção aqui, ó. Um roteador sempre vai ter no mínimo 2 IPs, tá? No mínimo, é assim que ele trabalha. Você pode ter até mais de 2 IPs, mas não é o caso aqui, tá? Então, no mínimo 2 IPs. Um que está conectado com a internet e um que está conectado na sua rede local. Então, você tem duas redes aí, né? A sua rede local e a rede mundial, que é a internet. Você sabe que a internet é uma rede gigante, a rede mundial. Então, voltando aqui, o que a gente vê? De um lado conectado na internet, do outro conectado aqui na sua rede, que eu represento aqui com esse IP interno em azul. Tá? Então, o seu celular vai receber um IP interno também, o tablet e o laptop. Então, aqui, ó, eu vou ter um IP parecido com esse aqui para os dispositivos internos. Notem aqui o padrão, ó,
192.168.2.1, que é o IP do roteador. Então, para os dispositivos vai ser 192.168.2. alguma coisa, tá? Aí você pode pensar, ah, Claudemir, mas na minha rede aqui é diferente, não é 192.168.2. algo. Não importa, aqui é só uma questão de lógica. A sua rede aí pode ser diferente o IP, mas a lógica se aplica. Obviamente não vai ser igual à minha rede. Cada rede tem o seu IP, a sua configuração, mas só acompanha a lógica aqui para você entender melhor. Então aqui eu vou ter o celular com IP 192.168.2.120, por exemplo. Isso foi dado pelo roteador. O tablet 192.168.2.180, o IP dado também pelo roteador, lembrando sempre rede interna. O laptop tem o IP 192.168.2.160, também dado pela rede interna, ok? Vamos para a parte prática aqui, vamos ver um exemplo, né? Então, estou falando aqui, ó, que o roteador deu IP para o meu celular 192.168.2.120. Então, eu tenho meu celular que está aqui e ele está conectado via Wi-Fi, como a gente vê aqui no diagrama, né? Ao meu roteador. Então, vou mostrar aqui para vocês. Eu venho aqui no meu celular, ele está conectado no meu Wi-Fi. Então, eu tenho que vir aqui e vou clicar aqui na parte de configuração. E aqui em conexão está em inglês, tá? Porque meu celular está em inglês, mas é conexão isso aqui, ok? Então, conexão Wi-Fi. E aqui está, ele está conectado na minha rede Wi-Fi. Nota que eu tenho vários Wi-Fi aqui da vizinhança toda e esse aqui é o meu, ok? Então ele está conectado aqui. Vou só clicar para ver detalhes. Note aqui, ó. Então ele está com o IP 192.168.2.120, tá? E o roteador é 192.168.2.1. Então, só aproximando novamente aqui, está aí, ó, 192.168.2.120 e 2.1 é o roteador, ok? Então, voltando para cá para o diagrama, anotem aqui. Aqui está meu celular, o final 120, né? E agora eu vou mostrar para vocês o tablet, que é 180. Então, deixa eu me aproximar aqui o tablet. Eu vou aqui em Settings. Ó, mesmo Wi-Fi, tá vendo? O mesmo sinal de Wi-Fi, tem outros aqui, estou conectado nesse aqui. E vamos aqui ver detalhes aqui, ó. Aqui, notem aqui o IP 180 no final, né? 192.168.2.180, ok? Deixa eu aproximar também para ver detalhes. E router, que ele fala aqui, tá vendo? É o roteador. 192.168.2.1, o que a gente conhece aí como gateway, tá? Toda vez que você vai configurar aí um dispositivo, você tem que falar para ele quem é o gateway, ok? E não é gateway que fala, é gateway, ok? Então aprenda a falar aí corretamente gateway, ok? Então voltando aqui ao detalhe, ó, meu tablet está aqui, meu celular está aqui e eles sabem que o gateway é o roteador, tem o 2.1. Você tem essa informação configurada tanto no celular, quanto no tablet, quanto no laptop. Eles sabem que para sair para a internet, eles vêm pelo gateway que é 2.1 no final aqui, e aí sim vai para a internet, ok? Tá acompanhando o raciocínio? Tem que fazer sentido para você, isso é parte de redes, né? Mas é fundamental que você entenda esses detalhes. Então, voltando aqui, a gente vê que todos os dispositivos estão na rede interna, para ir para a rede externa ele vai pelo roteador. Então aqui eu posso ter uma câmera também, é uma câmera IP, e ela funciona com a mesma lógica de todo mundo aqui, ó. Então eu venho aqui e conecto ela no meu roteador. E obviamente ela vai ter um IP também, ó, 192.168.2.107. E tem que informar para ela quem é o gateway na hora que você configura. E o gateway vai ser o roteador, que é esse final 2.1, ok? Então, tudo aqui faz parte da minha rede, né, que eu tenho aqui de um lado da internet, e eu posso conectar outras redes aqui que estão do outro lado da internet, né? A internet é uma rede gigante aqui. Então, isso aqui eu chamo de rede local, ok? Então, o que é a minha rede local? A rede onde eu estou.
Esses endereços valem sempre na rede local, aqui, ó, tudo aqui interno é rede local. Esses endereços valem aqui e você não consegue acessar através da internet. O que eu quero dizer? Veja aqui no diagrama. Então eu tenho o IP aqui da câmera, né? O 92.68.2.107. Isso é um IP chamado IP local. Você não vai lá na internet, sai lá, está no seu carro lá dirigindo no trânsito em São Paulo e digita lá o 92.68.2.107 para acessar sua câmera IP que está lá na sua casa, no seu escritório. Não é dessa maneira que funciona, tá? Esse IP é válido somente na sua rede local. Quando você está na sua casa, né, dentro do seu escritório, como eu mostrei aqui, ó, o celular, o tablet estão na rede local, eles conseguiriam acessar a câmera, o laptop conseguiria acessar a câmera. Mas quando eu estou lá fora na internet, não. Então a gente vê aqui no exemplo, ó. Se eu tiver aqui fora na internet, em algum lugar aqui, eu estou fora dessa minha rede local, tá bom? Então esse IP só é válido aqui dentro, por isso que é chamado também de IP válido, né? A gente fala IP válido é o IP interno, ok? Então continuando aqui, vamos simular que a gente tem outro laptop aqui agora, também um roteador, conectado no laptop e conectado na internet, a mesma lógica. E desse lado eu tenho um IP, ó, 73.85.203.138. É um IP do roteador e o roteador vai ter um segundo IP interno, ok? A lógica permanece. Lembra, o roteador tem no mínimo 2 IPs. Então, um IP interno que vai para a internet e um externo que está dentro da minha rede. Então, aqui no detalhe, o que a gente vê? O laptop tem o IP, ó, 10.244.149.118. Tá vendo? Aqui começa com 10, aqui também. Os dois aqui estão azulzinhos aqui na rede interna, mesmo range de IPs aqui. Tá vendo que o IP ali é diferente? Então, de repente, no seu caso, aí pode ser diferente. Pode ser que ele comece com 10, ou pode ser que comece com 92, como o meu aqui, ok? Então, aqui é também considerado isso um IP válido somente na rede interna, ok? E ele é diferente do outro que eu tenho na outra rede aqui, ó. Então, só voltando aqui, a gente vê que aqui eu tenho uma outra rede aqui, que eu chamo de remota, né? Por que eu chamo de remota? Porque se essa é a minha rede local e eu estou aqui, aqui é a minha rede remota. Então, digamos que eu estou aqui, ó, vou colocar uma pessoa. Essa pessoa está aqui. Para ele, essa é a rede local. E a outra rede é a rede remota. Por que remota? Porque para chegar lá eu tenho que passar aqui pela internet para chegar lá, ok? Então vamos colocar mais uma pessoa aqui. Tem mulheres também assistindo esse vídeo, né? Então tem mais uma pessoa aqui. Para ela também aqui é rede local e aqui é rede remota. Então tudo é uma questão de perspectiva. Onde é que você está? Você está numa rede, essa rede para você é local, você está na outra, essa rede para você é remota, ok? Continue me acompanhando aí, entendendo o raciocínio. Lembre que você tem que entender isso claramente, ok? Então, de volta aqui, vamos lá. Vamos tirar você daqui, vamos tirar ela daqui também e vamos colocar ele desse lado aqui e ela também. Agora o que acontece? Na perspectiva deles, agora essa é a rede local. E do outro lado é a rede remota. Faz sentido, né? Agora eu estou nessa rede aqui, ela é local e essa é a remota. Então aqui, vamos remover essa nomenclatura aqui de rede remota aqui, deixar só como se fosse rede local, e aqui a rede remota. Então vamos jogar ele para cá. Agora eu tenho aqui o nosso técnico na rede remota e a nossa engenheira aqui, digamos que ela é engenheira, na rede local, ok? Então, na perspectiva dela, é a rede local que ela está e ela quer fazer acesso remoto ao DVR. O DVR está na rede remota, tá bom? Então, voltando aqui, a gente vê, ó, rede local para ela. E o que ela quer fazer nesse laptop? Eu quero fazer acesso remoto. O acesso remoto quer dizer que ela vai passar pela internet e chegar até a câmera IP que está do outro lado ali, tá bom? Então, vamos lá. O que ela tem que fazer para conseguir ter acesso remoto aqui à câmera? Ela tem que solicitar o técnico que faça a configuração para ela. O técnico tem que ir aqui no roteador e colocar uma regra aqui no roteador. Então ele vai fazer duas configurações, uma aqui no roteador e outra na câmera. Tá? Então simples assim. A configuração é feita do lado remoto, do lado onde está o dispositivo que vai ser acessado, né? Nesse caso a câmera IP.
Então você vai na câmera IP, configura ela direitinho, vai no roteador, configura ela direitinho também. Então aqui no detalhe o que a gente vê? Que o tráfego, né, a solicitação vai sair do laptop dela, solicitando acesso à câmera, vai para o roteador, vai chegar na internet e chega até o roteador do outro lado aqui, ó. Assim que chega a requisição, o roteador faz a seguinte pergunta aqui, ó. Qual é a porta que você quer acessar? Tá? Então, a requisição já tem que chegar informando qual é a porta que ele quer acessar. Só para você entender melhor, vamos voltar aqui, ó. Então, a requisição sai daqui. Quando ela abre um navegador, um software, qualquer coisa aqui, o software, o navegador tem que informar já qual é a porta que ela quer acessar nesse dispositivo que está desse lado aqui, ó, uma porta lógica, estou falando porta lógica, não é porta física de conexão, é uma porta lógica que você configura na câmera. Então, nesse detalhe aqui na câmera, o técnico foi lá e configurou a porta 8080. Então, se ele configurou aqui a porta 8080, ele tem que saber essa informação para ele aqui no roteador e colocar uma regra, ó. Quando chega uma requisição para a porta 8080, redirecione para o IP 92.68.2.107. Tá? Agora faz sentido, a requisição chega aqui falando, ó, quero acessar o dispositivo que está lá nessa rede com IP 73.85.92.4, porque é o IP externo, então tem que chegar no IP externo aqui. E a requisição também fala que, além desse IP externo, a porta é 8080. Então a regra está aqui no roteador, ele entende que chegou a requisição para 8080 e joga aqui para a câmera IP. Então a câmera IP recebe a requisição e o que acontece é que o vídeo sai, vai para o roteador, passa pela internet e chega aqui no laptop novamente, tá bom? Então é assim que funciona. Agora você tem que ir lá no seu roteador e colocar as regras, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o roteador, né, e a câmera, da onde que eu tiro essas informações. Então, a parte prática agora. Bom, então aqui eu tenho a minha câmera da Intelbras. Note que, como no diagrama a gente viu lá, olha o IP que ela está aqui, ó, 192.68.2.107. E depois tem aqui 8080, é a porta que ela está configurada, né? 2.8080 que é a porta. Então, vamos entrar para a gente ver mais detalhes aqui. Então, vou logar aqui. Clico em entrar. Espero um minutinho para carregar. Então aqui eu tenho a minha câmera, mas o senhorzinho carregou, tem a imagem aqui. Vou aqui em configurações. Essa é uma VIP 1120B da Intelbras, tá? Em configurações eu venho aqui em redes. E aqui em redes eu vou ter o meu IP, ó, note, 192.68.2.107, de acordo com o nosso diagrama. Olha o gateway, 192.68.2.1. Quem é o gateway? É o roteador, como a gente viu lá no diagrama. Ok? Então, isso aqui é importante. A porta aqui, ó, 8080. Tá? É a configuração que eu vou fazer lá no roteador. Eu tenho outras portas aqui, como porta UNVIF, porta TCP, web externo. Então, convém anotar essas portas aqui para quando você precisar colocar regra no roteador, é só pegar a informação daqui, ok? E mais uma outra porta de serviço que existe nessa câmera, que está no outro menu, que é a porta RTSP, que é a 554. Ok? Então, dessa forma aqui, eu consigo ver, geralmente em rede aí, você tem que procurar a parte de portas aqui. Dependendo da câmera, do DVR ou do NVR, vai estar em outro lugar o menu. Então, você tem que procurar quais são as portas. Eu não tenho como informar para você qual é a porta de um DVR da Giga, DVR da Hikvision, da Dahua, depende da marca, modelo, tá? Você pode procurar no seu menu, vai lá no menu de rede, procura por portas, tá? Cada equipamento coloca em lugares diferentes lá, isso não é universal, mas a lógica é universal. IP e portas devem ser configurados em todos os dispositivos. Então, voltando para cá, vou fechar aqui e vou mostrar aqui outro detalhe, agora referente ao meu roteador, tá? Então, aqui eu já estou logado no meu roteador. E eu vim aqui na parte de aplicações e jogos. E aqui eu consigo colocar as regras, ó. A regra aqui para a porta 8080, por exemplo, vai redirecionar para o 2107, que é onde está a câmera.
ok? Então, essa regra eu vou lá e preencho aqui, coloco aqui, ó, coloquei um nome para a regra, VIP 1120B, HTTP, porta 8080, aqui eu repeti a porta, protocolo aqui que ele pede, TCP, UDP, você pode deixar ambos, e o endereço para onde vai ser roteado, que é o 192.168.2.107, e regra habilitada. Note que eu fiz isso também para outros protocolos que eu encontrei lá quando eu precisar. Eu já tenho a regra configurada aqui, ó, 554, que é a porta RTSP, a gente viu lá, protocolos ambos também, redirecionado para a mesma câmera, tá? E aqui o protocolo OnVIF também, que a porta estava lá 8899, tá bom? Então, é isso, tá? Essa é a lógica, estou ali no meu roteador com tudo configurado. Vamos voltar para cá para a gente ver os detalhes. Então, recapitulando, no roteador, a regra aqui, que está inclusa, é a porta 8080. Quando chega a requisição aqui pelo lado de fora, ele redireciona para a porta 8080. E eu coloquei outras portas também, não está escrito aqui, mas eu coloquei a 554 e a 8899, que é do OnVIF, entendeu? Então peguei as informações aqui da câmera para poder fazer a configuração aqui no roteador. Só isso, tá? Então, note que é bem simples. Lá da minha câmera, eu entro lá e pego todas as informações de portas e coloco lá no roteador. Então, o roteador tem essa informação e pode fazer aí o acesso remoto, né? Pode fazer aí a transmissão dos pacotes lá para a câmera, né? Daí tem acesso, chega até a câmera e a câmera manda o vídeo de volta, como a gente viu aqui, né? Chegou aqui a requisição, aí manda de volta para cá e chega aqui no laptop aí na rede local do outro lado lá, né? Então é isso aí. Então, se eu utilizar a porta 80 aqui no roteador, na regra vai dar problema, vai ter um problema. Porque o roteador, ele responde já na porta 80. Por isso que geralmente você vai lá e troca a porta, ela vem 80 de padrão, você troca para 8080, para não dar conflito no que o roteador já usa aqui de porta também. Entenda o seguinte, todo dispositivo ele tem IP e portas quando ele está na rede. As portas são os serviços que ela oferece. Então, IP representa a localização do dispositivo, onde ele está localizado, e as portas, né, são os serviços. Então, tem a 80, tem a 554, tem a 8899, como a gente viu aqui na câmera da Intelbras. Então, são portas que representam serviços, tá bom? Então, mais detalhes aqui que a gente pode ver é o seguinte. Então, se eu tiver aqui um dispositivo como um celular, que está conectado aqui numa operadora, né? A operadora está conectada na internet e o celular está conectado na operadora. Então, obviamente, o celular vai receber um IP da operadora, que não é o IP também da sua rede interna. Então, você está lá na rua, ele não vai receber esse IP aqui igual esse celular recebe internamente, porque ele está longe do seu roteador, né? Você está lá na rua, ele recebe da operadora um IP, e esse IP é válido na internet, então através da internet seu celular chega aqui nesse IP e também fala que quer visitar a porta 8080, então o roteador direciona para cá, para a câmera IP. A mesma lógica, não importa se você está aqui nessa rede aqui, onde está a nossa engenheira, ou se você está na rua com o celular, ele vem o tráfego para cá e chega até a câmera IP, ok? Então, o que a gente vai fazer agora é a configuração prática baseado nesse diagrama, começando do zero. Imagina que você recebeu uma câmera IP aí da Intelbras e vai começar a configuração do zero, ok? Então, você conecta a sua câmera no roteador, como esse que eu tenho aqui. Aqui eu tenho um exemplo de um roteador, eu tenho aqui 4 portas, são as portas internas, e essa porta da internet que está conectada na internet, tá? Então, voltando no diagrama para a gente entender claramente, aqui no diagrama, ó, aqui está o roteador. Ele tem 4 portinhas aqui, uma delas está conectada na câmera IP, tá? E via Wi-Fi eu estou transmitindo para o laptop. Eu poderia conectar cabo no laptop também, mas nesse caso eu estou conectado via Wi-Fi. Então eu recebo um IP aqui do roteador que me dá esse IP com o final 160, né? Assim como ele dá um IP para a câmera também aqui com o final 107. E o IP do roteador é 2.1, ok? E como é que eu sei qual que é o IP que eu tenho, tanto no meu computador, quanto no roteador, quanto na câmera, tá? Primeira coisa é você pode olhar no seu computador, por exemplo, como vou fazer aqui, ó. Se você vir aqui na parte de rede, então eu clico aqui no sinalzinho de Wi-Fi. E venho aqui, ó, ele está conectado, aqui meu sinal de Wi-Fi. Se eu clicar aqui em propriedades, eu desço aqui, eu vejo aqui o meu IP, ó, IP
do meu computador, 192.168.2.160. Tá? Então esse é o IP que foi dado de maneira automática, está escrito aqui, automatic, né, automático em inglês, DHCP. DHCP sempre significa que ele está pegando o IP do roteador. Então vou fechar aqui, a gente vê a mesma coisa agora com a câmera, né? A câmera tem o final 207, se eu vim aqui na câmera, ó, o final aqui 207, 192.168.2.107, tá bom? E a câmera, vou logar nela aqui, então digito a minha senha aqui, vou logar, espera ela carregar, sempre uma latênciazinha dessa câmera aí da Intelbras, VIP 1120B, carregou a imagem, vou aqui ó, menu de configurações, então, vamos lá na parte de redes, ó, na parte de redes, quando eu clico aqui, a princípio quando a câmera chega, né, ela chega assim, marcado aqui DHCP, então DHCP quando está marcado quer dizer o quê? A câmera está pedindo um IP, ela fala, roteador, por favor me dê um IP aí, ele tem um range, né, que ele pode dar de IP, então ele dá um IP para a sua câmera. E depois que ele deu o IP, voltando aqui a gente vê o seguinte, eu posso vir aqui e saber qual é o IP que ele está dando e desmarcar e deixar de maneira manual aqui o IP. E aqui é o gateway, o 92.168.2.1. Então assim que você sabe quem é o gateway. Ele, quando ele dá informação de IP para a câmera, ele dá informação também quem é o gateway, que é ele próprio, o roteador. Então você sabe sempre o endereço do roteador olhando aqui, porque ele colocou essa informação ali na câmera. Ele está falando aqui, ó, eu tenho o IP 192.168.2.1. Eu sou o gateway, ok? E lembrando, não fale gateway ou outras maneiras que eu já vi o pessoal falando por aí. É gateway a maneira correta de falar, ok? Então vou voltar para cá. Note que ele vem com a porta 80, então tem que mudar aqui para 8080, lembrando que não é para conflitar com o roteador, então eu mudo aqui e vou clicar em salvar. Aí ele avisa que as configurações foram alteradas com sucesso e para aplicar é necessário reiniciar a câmera, que reinicia agora. Clico OK, a câmera vai reiniciar, então vou só fechar aqui. Tá? Então se eu tentar depois fazer um refresh aqui, recarregar a página, vai dar um erro. Tá? Por que que dá o erro? Porque a câmera já não responde mais nessa porta padrão, ela tenta por padrão ir para a porta 80, ó, deu esse erro, não pode achar a página, eu tenho que vir aqui então, digitar depois o endereço aqui, ó, 2.8080, como está ali, foi o que eu troquei, vou dar Enter, se ela já reiniciou, né, ela vai aí, ó, aparecer, então admin aqui, deixa eu digitar a minha senha novamente, só para conferir que eu estou logando na câmera direitinho, tá? É só uma conferência, porque o que eu preciso, na verdade, é a informação que já está aqui. Então, aí carrega normalmente, ó, a imagem está aí, pronto. Então, já tenho a parte da minha câmera configurada. Voltando no diagrama aqui, ó. Então, essa informação que eu tenho, vou precisar para colocar aqui no roteador e a porta 8080. Só isso, tá? Então, bem simples, tá? E se eu tiver mais de uma câmera IP, o que eu faço? Coloca 8081. Então aqui a gente nota o seguinte, ó, essa aqui é 8080, se eu conectar uma segunda câmera aqui no meu roteador, eu coloco 8081. Vamos ver aqui no roteador, ó, aqui então eu tenho várias portas, né? Então você conecta a primeira porta aqui e eu configuro porta física, né? Aqui eu tô falando agora de porta física, eu conecto o primeiro cabo aqui até a câmera, eu vou lá na câmera e configuro como 8080. A segunda câmera eu conecto aqui, coloco 8081, 8082 e 8083 para 4 câmeras. Ou se você quiser ficar mais interessante, eu posso colocar 8081 para a câmera que está na porta 1, que termina em 1, fica legalzinho, né? 81, 81. 8082 lá na porta da câmera, porta virtual, conecta na porta número 2, número 3 e número 4. Então eu tenho 4 câmeras conectadas aqui na rede interna e conexão com a internet. E meu laptop ainda também consegue conectar aqui sem cabo porque tem Wi-Fi. Então a gente vê aqui no diagrama, o meu laptop está via Wi-Fi conectado aqui e ele pegou o IP 160, que é o IP final. Então o roteador tem o IP 2.1 na rede interna e na externa ele tem esse IP aqui. Essa informação desse IP eu tenho que saber só quando eu for fazer a configuração do software desse outro lado aqui, que é uma outra etapa, tá? Nesse momento, para configurar o roteador, eu não preciso, só preciso dessas duas informações, ok? Então vamos lá agora no roteador. Então lembrando que ele é o 2.1, né? Então eu digitei aqui no meu browser, ó,
192.68.2.1, ele carregou. Aqui eu coloco o usuário e minha senha e clico iniciar sessão. E aqui eu vou em aplicações e jogos. Para esse roteador é dessa forma, eu deixei as configurações zeradas agora, tá? Lembrando o seguinte, para esse roteador é a linha aplicações e jogos. Se você estiver utilizando outro modelo, outra marca, obviamente vai estar em outro lugar. Procure aí por direcionamento de portas, encaminhamento de portas, NAT ou PAT, esse tipo de nomenclatura aí. Eles mudam de acordo com o roteador, mas é uma tela como essa que você vê aqui, ó, bem simples, tá vendo? Ela vai ter aqui características assim, né? Reencaminhamento de porta, por exemplo, ó, porta externa, porta interna, protocolo, endereçamento IP, aqui para ativar a regra. Então vai ser parecido com isso aqui. Então aqui eu vou colocar a regra, posso dar um nome aqui, por exemplo, VIP 1120B. E aqui eu vou colocar a porta, então aqui vai ser 8080 e aqui também, ó. Conforme a gente trocou lá na câmera. Protocolo. Tem TCP, UDP e ambos. Vou deixar ambos. E aqui vou mudar para 107. E ativar a regra. Veja que coisa simples, né? Na câmera eu só fui lá, troquei lá a porta e aqui coloquei a informação da porta nesse local aqui, ó. Então tá aqui 8080, 8080. Aqui é o nome que eu quiser dar. Protocolo tinha marcado ambos e 207 ativado. É só isso. Eu vou aqui e vou salvar. Antes de eu salvar, só voltar no diagrama para mostrar, né, como que ficou. Então é aqui, ó, tá o IP da câmera, porta 8080, a regra está aqui dentro do roteador. Quando chegar a requisição aqui para a porta 8080, a gente acabou de colocar a regra lá, o roteador vai falar, 8080, vou redirecionar para esse IP 207, né? Voltando aqui, olha lá, a regra 8080, redireciono para o IP 207. É isso aí, guarda a configuração guardadas com sucesso, continuar e está pronto, tá? Na parte do técnico é só isso que você tem que fazer. Então, você tem que fazer a sua configuração de acordo com seus IPs aí, mas a lógica é essa, ok? Então agora tem que encerrar essa parte, o técnico já terminou o trabalho dele e agora ele vai ter que fazer a configuração lá do lado onde está a engenheira, né? Ou ligar para ela fazer a configuração lá. Mas aqui no diagrama a gente pode ver o seguinte, ela está aqui, no laptop ela tem que colocar informação. Se ela usar um navegador, ela tem que colocar informação no navegador esse IP que está desse lado aqui, ó, 7385924, para a solicitação sair daqui e ir para a internet e chegar aqui no roteador. Aí o roteador recebe a solicitação e também ela tem que informar que é porta 8080. Então chega aqui desse lado no roteador, tá? Então é simples assim. Então vamos para lá agora fazer a parte da configuração lá de acesso. Aliás, posso usar um web browser, né? É exatamente uma configuração, né? É só abrir o web browser, digitar o IP lá do roteador para poder ter acesso. O IP é a porta para poder ter acesso. E se você for utilizar um software do outro lado, aí você faz a configuração no software. Então vamos lá do outro lado para fazer isso aí. Olá pessoal, agora estou do outro lado aqui no escritório, onde eu vou chamar de local para mim, porque como eu estou aqui é o meu local. Lá onde está a câmera agora para mim é um remoto, então quero fazer acesso remoto, né? Do meu computador aqui, acessar a câmera remotamente lá. Então lá já está a configuração na câmera com a porta 8080 que eu troquei, né? E também no roteador a regra ali, quando chegar na porta 8080, aí ele redireciona para a câmera. Então o que eu vou fazer agora é abrir um browser aqui para fazer o primeiro teste, depois você pode fazer com software, fazer configuração no roteador para software também, mas o primeiro teste você pode fazer com web browser, que daí ele responde aí na porta 8080 que foi configurado lá. Então vou abrir um web browser aqui e vou digitar o endereço IP do roteador lá, mais, né, a porta também. Então vai ficar o endereço IP 2.8080. Chega a requisição no roteador e redireciona para dentro, ok? Então vamos aqui no computador para a gente fazer isso. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é abrir um web browser. Aqui tem uma página bonita do Aprenda CFTV, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, é isso aqui, ó, IP Chicken. Tá? Se digitar IP Chicken aqui, é para ver qual que é o seu IP. Tem outras maneiras de fazer isso, é só um exemplo que eu uso aqui, né? Esse site aqui, ele checa o IP que você está usando. Então, aqui no escritório, ó, tá 73.85.200.78, o IP de hoje. O IP varia, né, de acordo com os dias aí. E diferente do meu remoto lá, né? Então vou abrir aqui o navegador Internet Explorer,
que é o que a câmera aceita, tem que ser o navegador que ela aceita. Vou colar aqui, ó, já deixei copiado que eu estava fazendo o teste, vou colar aqui o endereço. Então, é http 2.73.85.192.4 Note que já carregou a câmera aqui rapidinho, tá? Então, aqui está o endereço do roteador remoto lá, 2.8080, que significa porta, tá? Então, carregou já Intelbras, o roteador já fez o redirecionamento, tá? Então, note aí que eu colocando a regra nele lá, então ele recebe a requisição, direciona direitinho. Agora eu vou dar usuário e senha para ver se está tudo funcionando, tá? Então, vamos para cá. Admin, usuário, deixa eu digitar a senha aqui. Ver se está correto. Clico em entrar. Espero. Vamos ver se carrega. Às vezes pode demorar um tempinho porque está remotamente. Ele está fazendo a verificação, redirecionamento e a câmera vai checar se o usuário, se a senha está correta, né? E dá um retorno ou entra ou dá erro como deu agora. Aviso. Erro ao acessar o dispositivo. Tente novamente, tá bom? Então, eu encontrei esse erro antes, tá? E eu já descobri o que é facilmente. Eu voltei lá na câmera, olhei na parte de redes, lá tem as portas lá. Então, tem uma porta a mais que teria que liberar lá. Então, eu coloquei só 8080, mas tem uma outra a mais que tem que liberar. Então, vamos fazer isso agora, tá? Isso serve até como exemplo aí quando você enfrenta problemas, tem que descobrir qual é o problema. Uma coisa de ruim é o seguinte, ó, voltando aqui, ele fala só erro ao acessar dispositivo, tente novamente. Ele não fala se é erro de senha, nem nada, tá? Então, você fica um pouco na mão aí, mas ok, né? Como técnico você vai aprender a fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar meu browser aqui novamente e vou aqui fazer o seguinte, eu vou colocar o endereço do roteador lá, ó, 7385924, tá? Vou dar Enter aqui, para ele acessar o meu roteador. Então, se eu não dar 2.8080, ele vai assumir por padrão só o 80 tradicional, que me permite acesso ao roteador, né? Por isso que eu não uso a porta 80 para a câmera, porque 80 é para o roteador. Então, aqui ele vai carregar o meu roteador lá do outro lado. Agora eu posso logar aqui. Então, deixa eu só logar. Isso evita que eu precise voltar lá no escritório. Estou remotamente, né, acessando o roteador do lado de lá. Note pelo IP ou IP do roteador do lado de lá. Então, vou vir aqui, aplicação e jogos, que está em inglês, tá? Mas a aplicação e jogos, no seu pode ser diferente. Lembra a regra que a gente colocou aqui para a porta 8080, redirecionando para a câmera 2.107. Vou colocar uma outra regra aqui, VIP 1120B. Chama regra 2 e vou colocar aqui a porta que é a 34567, 34567, tá? 34567, ambos os protocolos para o mesmo IP. Isso aqui eu encontrei lá no menu da câmera, tá? Essa porta aqui vou liberar ela também. Então, vou descer aqui, salvar a alteração. Então, eu deixei habilitado no meu roteador também para eu poder fazer acesso remoto. Você pode ir lá no roteador, colocar ou não que você quer fazer acesso remoto, tá? Então, é questão aí de você fazer toda a configuração antes de você sair do local para ter certeza que você vai conseguir aí utilizar remotamente, tá bom? Então, voltando aqui, ele fala, ó, a alteração foi salva com sucesso, a mensagem está em inglês aqui, mas tudo bem. Ok, salvei o roteador. Agora eu vou tentar novamente, ó, já está o IP aqui e a porta. Com a Intelbras, vou clicar aqui novamente em entrar e agora está carregando já aqui, ó. Demora um tempinho para trazer o stream de vídeo e está funcionando perfeitamente, ok? Então, maravilha, tudo funcionou aí de acordo com os planos, né? Uma pequena alteraçãozinha ali técnica, né? Que é mais uma porta que eu tive que adicionar, mas eu fiz isso de maneira remota, ok? Então, entenda o seguinte, tá? Quando você tem qualificação, você consegue descobrir e resolver os problemas, né? Se você só faz aquele processo do celular que você escaneia ali e tudo está funcionando, beleza, é fácil, é simples, deve ser utilizado, mas você não tem conhecimento suficiente para fazer outras coisas quando necessário. Digamos que eu não queira utilizar o celular e aquele processo de nuvem, eu quero acesso direto à câmera da Intelbras. Eu estou tendo acesso direto aqui, ó, sem aquele processo de nuvem da Intelbras. Esse meu acesso sai aqui do meu computador, chega no meu roteador, vai para a câmera. Eu posso fazer o que eu quiser dessa forma. Depois eu posso utilizar softwares também, que seria um outro passo, software da Intelbras ou algum outro,
que eu redireciono as portas também 554, por exemplo, que o software precisa utilizar, tá bom? Então essa é a ideia de aprender. Lembre-se que você pode aprender ainda mais, tá bom? Então essa é a ideia e não se esqueça também, se inscreva aqui no canal, clica aí no sininho para receber notificação, marca lá receber todas as notificações. Deixa seu joinha se você gostou do vídeo, eu sei que o vídeo é longo, mas essa é a ideia, tá? Se você assistir até o final, você fica bem profissionalizado aí, então essa é a ideia. E deixa seus comentários, você já fez teste, já funcionou, não funcionou, tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ok? Então muito obrigado pela sua atenção e nos vemos aí em um próximo vídeo. Até lá!